E essa obra, como a gente já colocou, ela foi uma espécie de desafio proposto a ele. Ele já era cronista da Folha, e aí era um projeto da Folha criar crônicas a partir de notícias de jornal. Olha um trecho da introdução do próprio autor. Olha o que ele diz, ó. Descobri que, atrás de muitas notícias, ou nas entrelinhas destas notícias, há uma história esperando para ser contada. História que pode ser extremamente reveladora da condição humana. E realmente, quando você vê umas notícias de jornal, geralmente a notícia ela é muito seca, muito objetiva na sua clareza de expor o fato em si. Mas se você analisar um pouquinho mais e começar a se perguntar assim, o que tem por trás dessa notícia, né? Desses personagens aí envolvidos, desse fato, desse acontecimento, desse espaço onde ocorreu esse fato. O Moacir Scliar confessa na introdução do livro que ele mesmo se surpreendeu com a riqueza que essas notícias tinham em termos de inspiração para criar as suas crônicas aí. E aí você tem aqui alguns exemplos dessas crônicas. Por exemplo, uma notícia de jornal. Casal se divorcia após descobrir que flertava pela internet. E aí, a partir dessa notícia, o autor criou uma crônica chamada Estranhas Afinidades. Dá uma olhada na essência da crônica aí, ó. Quando descobriram que, sem saber, estavam se correspondendo pela internet, ficaram, marido e mulher, surpresos e chocados. Aquilo era algo mais que uma simples coincidência. Era um sinal de que alguma coisa em ambos estava profundamente errada. E esta coisa os levara, durante um tempo que não havia sido pequeno, a viver uma dupla existência. Daí as interrogações. Quem sou eu? Perguntava-se ele. Com razão. No dia a dia, ele era uma pessoa nervosa, irascível, de gestos bruscos. Relacionava-se mal com os amigos e conhecidos e costumava descarregar suas frustrações na esposa. Quem sou eu? Perguntava-se ela. Com razão. No dia a dia, ela era uma pessoa nervosa, irascível, de gestos bruscos. Relacionava-se mal com os amigos e conhecidos e costumava descarregar suas frustrações no marido. Quem sou eu? Perguntava-se ele, com razão. Nas mensagens que enviava pela internet, revelara-se, para sua própria surpresa, uma pessoa afetiva, dotada de rica imaginação e capaz de construir uma relação amorosa mesmo à distância, mesmo sem ver aquela a quem se dirigia. Quem sou eu? Perguntava-se ela, com razão. Nas mensagens que enviava pela internet, revelava-se, para sua própria surpresa, uma pessoa afetiva, dotada de rica imaginação e capaz de construir uma relação amorosa mesmo à distância, mesmo sem ver aquele a quem se dirigia. Estas eram as perguntas que se faziam. Claro, poderiam fazer as mesmas perguntas um para o outro. Poderiam descobrir-se mutuamente. Poderiam, quem sabe, constatar que, ao fim e ao cabo, haviam sido feitos um para o outro. Mas um diálogo desses não é fácil. Preferem continuar na internet para ver se encontram o príncipe encantado, a princesa encantada. Observe duas coisas aqui, ó. Primeiro, a estrutura narrativa. Pode vir uma pergunta por esse lado. O autor opta, por repetir parágrafos inteiros, mudando apenas o pronome. Tá? Passa do masculino para o feminino e aí faz as adequações necessárias. Para mostrar que a situação é a mesma, tanto para o marido quanto para a mulher. Tá? Uma outra coisa que tem que ser observada é o desfecho. Quando eles descobrem que estavam flertando assim mesmo pela internet, e isso seria uma traição, né? Eles preferem separar-se do que
conversar e tentar se entender. Porque se eles estavam se entendendo pela internet, poderiam, né, no princípio, se entender pessoalmente. Mas aí nos leva a a crônica nos deixa uma reflexão mais profunda, né, sobre a natureza humana e sobre os tempos tecnológicos modernos. É muito mais fácil você lidar com a imaginação do que com a realidade, né? Frente a frente é a realidade, é o elemento físico ali. À distância, trabalha-se o lado da imaginação, da criatividade, né? Parece mais fácil lidar com isso, tanto que eles optam por continuar na internet buscando o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada.